6 horas e 42 minutos, esporte com Abner Luiz. Vamos lá, bom dia mais uma vez a vocês. Olha, agora a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos começar por ela, então. O líder, a rodada só iniciou, né? Só com o jogo, né? Exatamente. Goiás lá na liderança, Curitiba, Chape, Criciúma. Aí o Novo Horizontino agora é o quinto colocado, o Remo na sexta colocação com 35 pontos. Se a Vitória tivesse vindo ontem, o Remo teria hoje 38, estaria mais uma vez na porta do... Não estaria no G4 já, porque o Criciúma não teria 39, né? Desculpa, Márcio, é verdade. Estaria no G4, porque o Criciúma que foi o vencedor ontem. É o sono, Márcio. Sexta-feira... Faz parte. Tá tudo certo, coisa Abner. que você conhece. Sétimo, Vila Nova, Cuiabá, Avaí, CRB, Operário. Operário joga hoje, inclusive, né? É verdade. O Atlético Paranaense, 12º, o Ferroviário, Atlético Goianiense. Aí a gente vai embora ali para a zona do rebaixamento. O Amazonas é o próximo adversário do Clube do Remo, né? O Amazonas que... Lá em Manaus, né? Vai jogar em casa. Ainda vai jogar o Amazonas ainda, né? O Amazonas venceu fora de casa o Avaí, né? Surpreendente esse resultado durante a semana. O Volta Redonda, América e o Paysandu lá na lanterna com 21 pontos. O Paysandu que joga em casa, recebe, ou melhor, joga fora de casa, CRB. Joga contra o CRB lá em Alagoas. Desculpa interromper, Abner, só para a gente também fazer a gente pontuar, né, os objetivos hoje de Remo e Paysandu. Remo está no G4, Paysandu sair da zona. E hoje a gente pode voltar com a tabela, o cenário preocupa um pouco, porque é o seguinte, o Remo, se na próxima rodada vencer, não volta ao G4. E o Paysandu, se vencer nessa rodada, também não sai da zona. Ou seja, o tempo vai passando, as rodadas vão passando, e os objetivos vão ficando mais difíceis caso os resultados não venham, né? E as dificuldades de Remo e Paysandu, por incrível que pareça, elas estão principalmente dentro de casa, né? Sim, os jogos em casa. De não conseguir vencer dentro de casa, que seria, entre aspas, obrigação, né? Pelo apoio do torcedor e tudo mais, tudo que a gente conhece. São tidos como equipes difíceis de vencê-las dentro de casa, mas não é isso que está acontecendo, pelo menos nesse momento da Série B do Campeonato Brasileiro. Bora começar pela derrota do Remo ontem? Vamos lá. Então vamos. Olha, no Mangueirão, o Remo recebeu o Criciúma num jogo bem interessante, né? Na abertura dessa 24ª rodada da Série B. O Leão poderia até ter saído com a vitória, mas desperdiçou as chances de gols e no final da partida foi castigado aí pelos catarinenses. Não, talvez acho que foi um castigo, né? Você ter várias chances de gol e não conseguir. Os catarinenses não chegaram a castigar o Remo, mas foi um castigo. E no final, um pênalti marcado que, sinceramente, o VAR ainda chamou o árbitro para dizer, seu Márcio Lins, não marque isso daí, que isso não foi pênalti. Ele disse, não, foi sim, eu marquei. Bora dar uma olhada. Remo e Criciúma no Mangueirão. Duelo direto por um lugar dentro do G4. O Remo tinha a volta do artilheiro Pedro Rocha, enquanto o Criciúma vinha com o ex-bicolor Nicolas, com esperança de gols. Me sentindo em casa, é um estádio que eu me sinto muito à vontade, né? Fui muito feliz aqui na cidade, no clube onde eu joguei, e hoje eu estou vestindo outra camisa e muito feliz também. Foram 3 dias, mas acho que 3 dias legais. Só que quem roubou a cena foi outro jogador com passagem pelo maior rival azulino, o goleiro Alisson. Na jogadaça de Pedro Rocha, o camisa 1 fez a primeira de várias defesas que faria a seguir. Como nesse chute de Matheus Davó, Alisson também parou Marrone 2 vezes. Matheus Davó seguiu em contra-ataque e não conseguiu aproveitar. Só que os azulinos ficaram pedindo cartão amarelo pelo puxão no início da jogada. O árbitro André Luiz Esquetino ignorou. De tanta reclamação, Antônio Oliveira recebeu cartão amarelo. Depois do revezamento de faltas, o árbitro, enfim, amarelou o jogador do Criciúma. O segundo tempo começou como foi o primeiro. O Leão atacando. Só que Davó chutou em cima de Alisson. Nem finalizando de longe, as coisas estavam dando certo para os azulinos. Eduardo Melo, que entrou no segundo tempo, também não foi feliz na jogada ofensiva. O Remo era tão dominante na partida
que Marcelo Rangel pouco era exigido. Para tentar conseguir a vitória, Antônio Oliveira colocou Pavani em campo. E no primeiro lance, o meia acertou esse chutaço para mais uma defesa de Alisson. Nos acréscimos, Pedro Rocha teve uma grande oportunidade e acabou isolando. É uma grande exibição do Remo, só que ela não se transforma em gols. Portanto, nós, o que é que eu lhe faça mais? Os jogadores estão na cara do golo, portanto, nós criamos, portanto, nós não fomos eficazes, acabamos de ser penalizados por isso. Com a partida encaminhando para um empate sem gols, o árbitro marcou um pênalti para o time catarinense. E na hora ninguém conseguiu entender nada. Depois da revisão do VAR, o juiz confirmou a penalidade, marcando um toque de mão de Caio Vinícius dentro da área. Jean Carlos foi para a cobrança e fez o gol da vitória do Criciúma por 1-0. Depois do apito final, confusão entre os atletas ainda no gramado. A gente venceu, foi tirar uma foto e acharam ruim nós tirarmos a foto. Não se preocuparam em jogar, se preocuparam em regular a nossa foto, mas a gente fez a fotinha agora no vestiário. Um golpe difícil para os azulinos, que perderam mais uma em casa e saíram vaiados pela torcida. O time azulino praticamente não correu riscos durante os 90 minutos, só que faltou o principal, o gol. Teve o controle da partida, só que foi punido pela falta de eficiência ofensiva, levando o gol de pênalti nos minutos finais da partida. Sofrendo mais uma derrota em casa e por mais uma rodada, o Leão ficará de fora do G4. Um jogo de grande qualidade do Remo. Portanto, o Remo fez tudo para ganhar este jogo. Foi uma equipa que teve 6 chances claras de golo. Contra uma equipa que fez 30 faltas. Uma equipa extremamente equilibrada, organizada, muito rigorosa, muito orgulhoso deles daquilo que eles fizeram hoje. É evidente que o futebol não vive de resultados e das exibições, vive dos resultados. Portanto, e nessa perspectiva aí, o adversário acaba por ser feliz numa situação em que claramente fomos prejudicados. Mas isso pouco ou nada importa nesta altura. Muito bem, então o Remo, nesse jogo de ontem, como a matéria mostra muito bem, para quem acompanhou o jogo, é incontestável que das últimas partidas que o Remo fez, dentro ou fora de casa, foi o melhor jogo do Clube do Remo em ações ofensivas, né? Porém, ela não foi definida de forma correta, as chances vieram, o time com velocidade, com expertise, chegando no gol do adversário, fazendo com que o Criciúma fosse um time bem diferente daquele que a gente tem visto na Série B do Campeonato Brasileiro. Se o goleiro do Remo ontem tivesse levado um jornal liberal para o campo, ele ia conseguir ler de boa parte, né? Ele ia ler todo o jornal e a bola não ia chegar. Mas é aquilo, né? Você não foi competente para colocar essa bola para dentro. E essa falta de competência nas finalizações tiraram vitórias e mais vitórias do Remo nessa Série B. Um jogo marcante, que só não foi pior, que foi pior do que esse contra o Criciúma ontem, foi contra o Goiás. Se todo mundo recorda que o Remo ia na linha do gol para botar essa bola para dentro, o Goiás pedindo para perder para o Remo lá em Goiânia, e o Remo não teve a competência de colocar essa bola. E aí você vai dizer o seguinte, também não trouxeram o camisa 9, o artilheiro que vai botar essa bola para dentro, ele está onde, esse camisa 9? Onde tem no mercado um jogador que você tem a certeza que vai trazer, ele vai colocar essa bola para dentro. O Remo tem o artilheiro, por sinal pegou essa bola aí, ó, e deu essa batida, e foi bem no jogo, inclusive ontem, mas também fez a fila aí dos jogadores, ele, Davó, o próprio Marrone, que eu apelidei de inimigo do gol, né? Que ele consegue mais difícil fazer a arrancada, fazer o drible, chegar na frente do goleiro. E essa bola do Davó com o canto direito do goleiro todo aberto, ele conseguiu chutar em cima do goleiro, que ontem foi o destaque, sem dúvida alguma, da equipe do Criciúma. Já o Criciúma, Márcio, ele não trouxe esse perigo para o Clube do Remo, pegou esse sufoco no primeiro tempo, mas acabou controlando mais o jogo na segunda etapa, até pela valência física do Remo que a gente já conhece, né? O Remo acaba baixando um pouco
O ritmo, a volúpia, né? O ritmo também. O volúpia, adorei a volúpia. A volúpia, né? E Faltou aí, volúpia. e aí, dona Fábia, o árbitro ele estava muito afim de marcar esse pênalti, porque ele é chamado pelo VAR, o VAR questiona, os braços estão entrelaçados entre o defensor do Remo e o atacante do Criciúma. Por mais que o defensor do Remo quisesse tirar o braço da bola, ele não conseguiria, porque estava preso o braço dele com o braço do atacante adversário, mas o árbitro foi impiedoso, marcou esse pênalti. E o que o torcedor que está em casa agora acordou chateado com essa derrota, deve estar se perguntando é o seguinte: e o treinador continua, Abner Luiz? Olha, até às 2h, 2h30 da manhã, ainda era treinador do Clube do Remo. Você estava acordado esse horário, Abner? Estava, porque muito bem. Eu tinha que vir aqui hoje informar para o torcedor, né? Muito bom. Então eu fiquei atento. Eu fiquei fofocando lá no telefone, fofocando, tal, foi ótimo. falando com os dirigentes e tudo mais. Houve ontem uma ligação daquelas que fala várias pessoas na mesma ligação, e entre os dirigentes, e cada um deu a sua opinião, né? Estavam todos de cabeça quente, pelo que eu percebi, e acredito que hoje pela manhã vai haver uma definição. Se você pedisse para eu fazer uma aposta, Fábio e Márcio, eu botaria 50-50 pelo jogo que o Remo fez ontem. Porém, a gente conhece a cultura do futebol. A situação criada, 15 dias que vai ter pela frente daqui a pouco, que o Remo vai ficar sem jogar, pode dar a condição ao Remo, nesse momento, de fazer essa troca, tá? Mas o bastidor fala que há o desejo da maioria de fazer essa mudança, porém, existe uma multa que não é nenhum absurdo, né, para os padrões que o Remo tem empregado nessa temporada. Quanto é, Abner? Tem informação de quanto? Olha, a informação que eu tenho é que seria R$750 mil para pagar de imediato. É muito dinheiro, né? Para pagar de imediato. E aí estava se vendo numa situação para ter uma responsabilidade na hora também, se teve na hora de contratar, na hora de desfazer esse contrato. Eu acho que hoje, sinceramente falando, na minha opinião, hoje sim, o que está pesando é um pouco isso. Sendo que essa avaliação já poderia ter sido feita dos últimos jogos que a gente tem visto. Numa situação normal, Márcio, os números do Antônio frente ao Clube do Remo, e para mim, no futebol, como na vida, nunca é um fator só que te atrapalha. Eu acho que o Remo ele foi infeliz em algumas contratações que trouxeram problemas físicos, jogador que veio numa condição técnica que a gente conhece e é bom jogador, mas que não conseguiu entregar, ou se lesionou, ou não tinha minutagem, ou não tem a minutagem que o time precisa para que ele esteja dentro de campo. Olha, o Cantídio a gente não vê há um tempão. Por quê? Porque estava parado. Então, esse tipo de jogador que a gente vê, que veio para o Clube do Remo nesse segundo momento, para reforçar, para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, se a gente for sinceramente olhar para dentro de campo, nenhum tem feito a diferença. Os dois uruguaios que chegaram com muita cotação, o Nico foi insistido com ele ali, jogando pela beirada, hoje já virou um reserva, entra e não resolve nada. O próprio Meia, que foi lançado como titular nas últimas 2 partidas, não tem criado a condição que o Remo estava precisando. E aí eu acredito que essa situação do técnico, mesmo fazendo o seu melhor jogo, né, o time entregou ontem no primeiro tempo, só que não fez o gol. Eu acho que é muito mais um pingo num copo que já estava transbordando, né? E aí precisa-se de um fato novo. Futebol e na vida a gente precisa de um fato novo nesses momentos. Quem sabe o fato novo não venha a ser a saída do técnico hoje. Está torcendo por isso, Abner? Sinceramente, não. Porque eu ainda continuo apostando que o Remo tem problemas que somam com, de repente, uma escolha ou outra errada do treinador. E que precisa melhorar, porque a próxima rodada o Remo enfrenta o Amazonas em Manaus, doido para sair da zona do rebaixamento definitivamente, jogo na terra dos homens lá, vamos ver. Mas fora de casa o Remo consegue trazer ponto, né? Tem feito isso. Aqui em Belém não consegue, lá fora sim. Vamos falar do Paysandu? Vamos lá. Já está em Maceió, tá? Onde enfrenta o CRB amanhã pela 24ª rodada. Antes do confronto, o Medo do Vieira deu entrevista e falou sobre o seu retorno aos gramados após 90 dias afastado e também da situação do Papão na competição. Nós estamos oscilando desde a primeira rodada e sair é um fator crucial que
que é onde nós, como estamos vestindo aqui a camiseta, essa instituição muito grande, né, o Paysandu, nós temos que estar ligados, sabemos que nós viemos para cá com o pensamento em acesso. Na penúltima entrevista minha eu falei isso, que o nosso grupo era grupo para nós brigar, né, na parte de cima dessa tabela. É uma Série B que está palpável, que ainda está palpável. Nós não podemos descartar a possibilidade que podemos ganhar os jogos, que podemos ter uma sequência positiva para a gente poder estar brigando lá para cima, mas precisamos estar ligados, precisamos, né, entrar no jogo, pode falar, concentrado, para a gente poder estar tendo êxito nesses jogos. A torcida é muito importante para nós nesses próximos jogos. Sabemos que os mesmos 3 pontos que é a de agora, que é desses próximos 2 jogos em casa, é os mesmos 3 lá de lá 39ª a 38ª rodada. Então, são jogos que nós temos que estar atento, estar ligado, fazer o nosso jogo, fazer aquilo que o time está evoluindo e está criando, para a gente poder conseguir essas 2 vitórias em casa, mas está se passando antes aqui do jogo aqui contra aqui os RB, está focado para a gente poder levar os 3 pontos para casa. CRB e Paysandu jogam amanhã, às 4 da tarde, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, onde o CRB é forte, onde o CRB consegue bons resultados e estava até então brigando aí para chegar na zona, né, de acesso. Está na primeira parte, né? Está naquela primeira parte. Se não me engano, é nono. Se mantém ali na primeira parte. Como eu disse, tem um time bem interessante, dá trabalho para os seus adversários, é uma química interessante ali, né, no investimento feito também pelo próprio CRB. Vai ser uma parada difícil, duríssima para o Paysandu, que já demonstrou com esse grupo aí, que está na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, bons jogos fora de casa, e que seja assim, né? E também tem esse fator novo, que é colocar essa bola para dentro também. Mais uma vez o Rossi está fora, né? Não vai participar desse jogo, e isso tem causado uma insatisfação muito grande, mas é uma questão de saúde, né? Uma questão de saúde, sempre foi um jogador muito guerreiro, ajudou o Paysandu nessa temporada, mas já tinha dito isso aqui, já mais da metade dos jogos que o Remo fez o Paysandu, fez na competição, o Rossi não esteve em campo. É um ativo do clube interessante, não é barato, e é uma má sorte, sim, não ter o atleta, e a gente vive essa expectativa. O Paysandu tem sido um time de uma nota só, né? Garcês para o Diogo, lá na entrada da área, naquela jogada que a gente já conhece, e vai precisar se defender bem também, porque o CRB tem um ataque que traz e promete trazer muito perigo. E é pontuar, irmão. Pontuar, continuar pontuando. Se vier um ponto, ok. Se vierem 3 pontos, excelente. Porque a situação do Paysandu não é nem um pouco fácil. São 3 jogos sem vitória, né? 6 jogos perdendo. Né? O Paysandu, digamos, se estacionou, acabou indo para a lanterna, já que o Amazonas venceu a última partida. E se a gente for observar os 2 últimos jogos do Paysandu, Abner, a gente percebe que o Paysandu assim, apresenta falhas na marcação, né? O jogo contra o Chapecoense, jogadores sozinhos na área praticamente. No último jogo, aquele lance do pênalti, né? A gente viu a marcação ali meio desarrumada. E para esse jogo é complicado, porque o Paysandu, como você falou, vai ter que pontuar, vai ter que sair um pouco mais, vai se arriscar um pouquinho. E, por outro lado, não pode também deixar a marcação, digamos, desvanecida. É uma ansiedade, sabe? Jogando em casa. O Paysandu, para ter uma ideia, ele, nos últimos jogos, ele sempre toma o primeiro gol, para depois buscar a reação. Nesse último jogo em casa foi diferente. Ele faz o gol, mas consegue levar uma virada 4 da tarde com um time que veio do sul do país, naquele sol, com o torcedor apoiando. Não é falta de torcida. Remo e Paysandu, uma coisa que não podem reclamar é do apoio do torcedor. É torcida de G4, né? Do apoio do torcedor, mas dentro de campo, as coisas, infelizmente, elas não estão ocorrendo nos 2 lados, porque os 2 pretendem, ou pretendiam, ou estão tentando buscar. E a situação, ela é muito complicada. O Paysandu fez as contratações da semana, né? Trouxe aí dois atletas. Não sei se seguiram com a delegação, porque hoje ainda tem isso, né? Os clubes, eles não informam quem eles levaram para a viagem. A gente fica sabendo 1 hora antes do jogo, como se eles estivessem levando assim o Rascaeta, o Pedro,
né, jogadores que fossem fazer certas diferenças aí na competição. Mas, enfim, é uma crítica que eu faço, até porque a gente não tem como informar. O Rossi, sim, porque já vazou as páginas aí que falam especializadas em Paysandu, falam a respeito do assunto, dizendo que ele não vai estar nessa partida contra o CRB. Vamos lá, vamos torcer. Mais um... O problema é que o Paysandu tem deixado os finais de semana, quando os jogos acontecem na sexta ou no sábado, ou até mesmo no domingo, mais tristes para o torcedor do Pará no momento. Mas vamos aguardar aí, a gente já começou a sexta-feira ruim, que a gente não tenha um sábado ruim também, falando do futebol paraense. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais, né, dessas, como diz um amigo meu chamado Paulo Fernando, vocês conhecem, né? Sim, o Bad Boy. Popularmente conhecido no bairro da Pedreira, que ele, na realidade, é um forasteiro, que ele não é da Pedreira, ele está na Pedreira. Dessas duas belezuras que a gente tem visto na Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente está de volta. Até mais, Abner. Valeu, Abner. Bom, e veja... Só comigo que não tem dançadinha, essas coisas aí. Rodadinha. Porque você não quer. Isso é preconceito. Porque você não quer, fique à vontade. Como é o esquema? Digo, Com direito a reco-reco? pronto, tá aí. ó, O pandeiro imaginário do Juliano, o reco-reco imaginário do Alan. Atenção, Você gente. gosta de soltar a voz, hein? Atenção, gente, no final do jornal, uma apresentação Muito bem. da banda completa. O Abner, Banda BDP. O Abner guarda duas frustrações. Tem Ele é um notícias. jogador frustrado e um futebol. cantor frustrado. Tenho notícias. Vamos lá, então. Mudando de O assunto. que interessa? Tá me chamando de cantor frustrado? Olha só, gente. Tivemos ontem, pela Série B do Campeonato Brasileiro, senhoras e senhores, o Remo fazendo o mesmo, perdendo em casa e sendo inimigo de chegar ao G4, como o torcedor pretendia ontem. O próprio time pretendia, tenho certeza disso, como todo mundo. Bora para a classificação, antes da notícia. A classificação é o seguinte, nós estamos, gente, na 24ª rodada. Se você ver na tabela aí, só quem jogou a 24ª rodada foi o Criciúma, o Remo, né? E aí, quem mais? Somente. Isso, só teve esse Tudo jogo. isso para acontecer. Então, abaixo do Remo, o Vila tem 33, ganhando o jogo dele, ele vai a 36. A vantagem aí, Abner, vamos pensar positivamente, Vila Nova, Cuiabá e Avaí jogam fora de casa. Correto. Então vamos torcer aí para que não consigam vitória. Consigam, sim. E nenhum dos três vai ganhar para continuar ajudando o Remo. O problema é bem. que o Remo não se ajuda. O Remo fica dependendo dos outros todo o tempo e complica. verdade. Passado o jogo, né, que todo mundo já sabe o resultado, o Remo perdeu por 1-0, um pênalti que não foi pênalti, o árbitro foi muito infeliz, o VAR tentou ajudar, mas o árbitro se recusou. Acho que o árbitro pensou assim, olha, ele não faz o gol de jeito nenhum, bora dar um golzinho aqui para o Criciúma. Claro que ele não pensou assim, mas ele foi tão incompetente, o árbitro, quanto o Remo ontem para fazer gol. Foi na cara do gol, criou, foi a melhor partida do Remo em casa nessa Série B do Campeonato Brasileiro, o primeiro tempo, porque no segundo tempo o Remo morre fisicamente, se desorganiza, não consegue fazer a pressão organizada que faz na primeira etapa. Aí o Davó, fosse o Márcio Nir no Gentil, era do outro lado, irmão. Exatamente, no canto. Aí nesse lance do centroavante novo que chegou, ele não conseguiu finalizar, mas estava impedido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que o torcedor deve estar se perguntando, o técnico do Remo vai permanecer? Bem, vamos lá. Estou desde a madrugada fazendo contato com os dirigentes do Clube do Remo. A informação que eu posso passar ao torcedor do Remo é que dificilmente o português continue, o Antônio Oliveira. Por que eu digo isso? Primeiro, o presidente não quer. O vice-presidente também não, né? Os apoiadores do clube também não querem mais. Quem ainda quer, Abner? Quem segura o Antônio Oliveira no Clube do Remo tem o nome de Marcos Braz. Tá? Não sei se o Marcos Braz vai ter o poder de convencimento para dizer ao presidente para dar mais um tempo para o trabalho do Antônio Oliveira. No futebol, nunca é só um culpado, né? Até porque é um esporte coletivo, são muitas mentes, muita gente está trabalhando ali. Mas ontem a maré está tão seca que ontem, mesmo o time fazendo o primeiro tempo que fez, perdendo essa carrada de gols que a gente está assistindo aí, o Remo conseguiu perder no final com esse pênalti, por mais que tenha sido um pênalti chamado de mandrake. Então, aí pode haver uma preocupação, rapidinho, diretor, pode haver uma preocupação no quesito multa rescisória, né? Mas o Remo não pode reclamar de multa rescisória do treinador, porque ele recebeu pelo menos umas 3, 4 multas rescisórias
de times que tiraram o treinador dele, tiraram os jogadores e tudo mais. Então pega esse dinheiro e usa agora para pagar a multa do Antônio Oliveira, caso o Remo venha desistir do treinador. Não adianta, é 100% na torcida, não quer mais o treinador, o Remo precisa de novos ares, acredito que ainda hoje essa notícia venha. Porém, Marcos Braz teria ido ao Rio de Janeiro na madrugada em virtude de um problema sério familiar de saúde do seu genitor. Vamos falar agora do Paysandu? Vamos lá, amanhã, 4 da tarde, lá no Rei Pelé, nas Alagoas, na linda Maceió, maravilhosa Maceió, pega o CRB, também numa crise danada o Paysandu, atolado na zona de rebaixamento, na lanterna da competição, sem muita novidade. O Rossi, que poderia ser uma delas, não acompanhou a delegação, a informação que a gente tem de bastidor, por mais que a lista não tenha saído e seja anunciada para a imprensa. A não ser que o Paysandu tenha escondido o Rossi e ele apareça amanhã em campo, dificilmente pela lesão que tem e pela recuperação que tem feito. Os novos contratados, o Paysandu deve anunciar se eles entraram no bid ou não e se vão ficar à disposição também do técnico Claudinei. O jogo é 4 da tarde, o Paysandu precisa urgentemente dessa vitória, voltar a vencer, já que vem de derrotas, para não sair ainda da zona do rebaixamento. Porém, continuar somando pontos e trazendo essa esperança de que lá no final não vai estar rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Missão difícil, né? Mas tem que pontuar porque a lanterna está lá, né? Está lá na lanterna, está difícil. Se vencer, não sai da zona ainda. Enfim, na Série B a gente não sabe nem o que é mais difícil e o que é fácil. É verdade, é complicado. Porque são jogos assim que... Só sei do seguinte, né? O treinador do Criciúma ontem deu uma aula, ele disse, na Série B tu tem que ganhar. Só isso. Tem que dar um jeito, de 0-0, mas a regularidade é muito próximo um do outro. Verdade. Ele deixou uma mensagem, viu, o técnico do Criciúma, que foi campeão com o Remo da Copa Verde, né? Ele disse o seguinte, o Remo é o melhor time da competição. Não sei se ele quis valorizar a vitória que ele teve aqui em Belém, ou ele está querendo enganar algum besta por aí. Gente, um bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira a gente se vê de novo. Tchau, Valeu. tchau.